Olá, queridos amigos. Eu quero começar o nosso encontro de hoje trazendo para vocês 4 frases sobre a caridade, que é o nosso tema de hoje. A primeira delas essas frases foi dita por Isaac Newton e diz assim: virtude sem caridade não passa de nome. Nos textos judaicos tem uma frase muito interessante que me chamou a atenção. A maior caridade é habilitar o pobre a ganhar a sua vida. O escritor Coelho Neto também colabora dizendo: a verdadeira caridade é impalpável como a luz e sensível como o perfume. Dá o calor, dá o aroma, mas não se deixa tocar nem ver. E por último, uma frase de Chico Xavier, o nosso querido Chico, dizendo: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Sejam muito bem-vindos à Sala de Amparo da Casa de Assistência Fraterna Recanto da Paz. É com um sorriso e de braços abertos que nós recebemos você. Caridade é um assunto tão comentado, estudado, e já existem tantas informações publicadas, não é mesmo? E mais, como podemos falar sobre caridade se ainda nos sentimos tão distantes dela? Isso me faz lembrar uma história de um rapaz, um jovem, que estava conversando com o seu tio e fez esse mesmo comentário que eu faço aqui com vocês. Como ele poderia falar de caridade se ele não se achava nem um pouco caridoso? E o seu tio, com muita cautela, com muito carinho também, lhe respondeu, dizendo: se ainda não somos caridosos, a gente deveria escrever sobre como deveria ser se já fosse. Você entendeu? Eu vou repetir. A gente deveria escrever sobre como deveria ser se já fosse. O jovem também ficou assim meio atônito, mas depois parou e pensou um pouco e falou para o tio: eu acho que eu entendi. É tipo assim, se ainda não pratico o bem que deveria, eu preciso aprender sobre ele, falando, estudando, sentindo e me esforçando por vivê-lo no dia a dia. E aí o tio falou que sim. Então é uma maneira de não nos deixar esquecer sobre o assunto, que já deveria ser um hábito nosso, mas que ainda parece estar longe de ser. Então nós precisamos pensar, falar, estudar e sentir para ver se não esquecemos de colocar o bem na nossa agenda diária. A caridade é simplesmente o nosso caminho para a felicidade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15 inteiro é dedicado ao assunto. O título é bem instigante. Fora da caridade não há salvação. Quem lê, talvez pela primeira vez, fique impactado. Eu acho que aquele jovem, se lesse esse título, iria dizer assim: pronto, agora eu estou perdido. Se eu não sou caridoso, ou se eu não for caridoso, serei condenado? E agora? De fato, o assunto não deixa dúvida. O Evangelho chama a nossa atenção para a principal virtude ensinada e vivida por Jesus, a caridade. Chegamos à conclusão, pela leitura do texto evangélico, que
fora da prática do bem não há felicidade. Essa palavra felicidade nós estamos constantemente repetindo para nós mesmos e para os outros. Então é bom que agora a gente possa pensar em felicidade, né, como a nossa salvação. Ou seja, para que nós possamos ser salvos, nós precisamos nos tornar felizes. Através de quê? Da prática do bem. Praticar o bem, a indulgência e o perdão é o famoso BIP, conhecido, que é a pergunta 886. Então é o bem, a indulgência e o perdão. Esse que é o BIP. Exige um pouco de esforço de todos nós, de nós estarmos mais ligados ao tema, mas não é impossível para ninguém, ou seja, se nós quisermos e se nos predispusermos, daremos conta sim do recado. Vamos tentar? E apenas para lembrar, não é que a gente não saiba, mas só por segurança. Precisamos estar atentos, né, à pergunta 886, que diz, Kardec perguntando aos espíritos, ele diz, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? No que os espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. E claro que nós desejaríamos que fosse feito para nós. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas sim é muito mais abrangente, né? Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores, como nos diz o texto do Livro dos Espíritos. Ela, a caridade, nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos as pessoas desafortunadas. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que é inferior, diminuindo a distância que nos separa. Porque, como disse Jesus, nós somos irmãos, somos iguais. E se nós nos achamos superior a alguém, mais compromisso nós temos de estender a mão, de puxar também para junto de nós aqueles que precisam. Eu acho que vale a pena aqui nesse momento nós lermos as bem-aventuranças. Lembra delas? Quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas. Se quiserdes,
ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele mesmo o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Esse é o texto que nós encontraremos no capítulo 15, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. Eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer a nossa oração. Certamente você já está mais relaxado, mas pode relaxar agora ainda mais, de maneira consciente. Perceba a sua respiração e vá relaxando conscientemente, se deixando bem à vontade para que nesse instante a equipe espiritual possa lhe aplicar um passe, emanando energias que vão lhe refazendo as forças, que vão lhe tranquilizando a alma, equilibrando as suas forças espirituais. Respire e relaxe. Ouça um pouco a música. Se projete para um lugar de sua preferência, um lugar agradável, um lugar aconchegante. E assim você vai se sentindo cada vez mais acolhido, envolvido por esse amor do Cristo, através de amigos espirituais que estão aí ao seu lado, pelo pensamento de todos aqui da equipe do Recanto da Paz, que nesse instante estão vibrando por você, pela sua melhoria, pela sua saúde. E me acompanhe na prece. Nosso Pai que estais em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, e seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Tende piedade de nós.
ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, Senhor, esse mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor. Continue assim, nesse clima de paz, de tranquilidade, durante todo o período do tratamento. Nós lhe aguardamos nesse domingo, às 9 horas da manhã, para o nosso Evangelho Terapia. Um grande abraço. Fique com Deus.